pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literatures e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre questões de tradução. Essa semana, depois de ler um artigo que se chama Sobre a construção de diferentes Anne Franks, do Lefebvre, André Lefebvre, eu me deparei com muitos questionamentos acerca de traduções e de nós leitores enquanto leitores de traduções. Eu li esse livro há uns 3 anos, foi em 2013, e eu lembro que me marcou bastante porque a Anne Frank que eu encontrei aqui, ela era totalmente diferente da Anne que eu esperava encontrar. E que Anne Frank estava na minha cabeça antes de eu realmente ler o livro. Eu tinha mais ou menos a ideia de que ela fosse uma pessoa sempre boa, sempre coitadinha e sempre a menina de 14 anos, enfim, que é educadinha. Muito me surpreendeu a leitura desse livro porque, na realidade, ela não era essa garotinha sempre dócil. É isso que esse livro, essa tradução, o texto que eu li me passou. E é aí que eu quero chegar, e é isso que, na verdade, esse texto aqui, esse artigo do Lefebvre me proporcionou. O quanto de Anne Frank eu sei, o quanto de Anne Frank que a gente tem, né, acesso hoje em dia, é realmente o relato de uma Anne Frank que existiu. O quanto desse texto que eu tenho aqui nas minhas mãos foi editado. E tudo que eu vou dizer aqui, na verdade, tem um pouquinho desse texto do Lefebvre, porque, enfim, ele fala bastante das traduções do Diário de Anne Frank, a começar pela própria edição que a Anne Frank fez. Ela escreveu então o seu diário no caderno que ela ganhou de aniversário antes de ir pro anexo, e no anexo, depois de algum tempo já escrevendo nele, ela ouve no rádio que diários e cartas, enfim, testemunhos de pessoas que estavam passando pela guerra seriam publicados após a guerra. E ela pensa, por que não reescrever esse meu diário para ele poder, no futuro, ser publicado. Então ela pega o que ela já tinha escrito e vai reescrevendo, até colocando pseudônimos às pessoas, incluindo até um nome para ela própria, que seria Anne Robin. Então, né, ela cria um personagem para si, e nasce disso, então, a versão B do livro. Só que depois que ela morre, então, é o pai dela, o Otto Frank, que vai publicar o livro, e ele vai pegar partes do diário original e partes da reescrita dela e vai juntar, vai fazer alguns cortes, algumas alterações e vai formar o C, né, o texto C, que na verdade é o que basicamente o mundo conhece. Ou seja, muito do que o mundo conhece como o Diário de Anne Frank passou por pesadas edições, pesadas modificações. Tanto é que os direitos autorais do livro, na verdade, foram estendidos por conta da coautoria do pai dela, o que me incomoda demais. Só que daí Lefebvre vai dizer que a tradução para o alemão contém muito mais modificações do que a gente poderia esperar, que é até modificações ideológicas para que o livro pudesse ser vendido na Alemanha e aceito pelos alemães. Desde que eu comecei a estudar e ler alguns textos sobre tradução, né, teoria de tradução, eu fiquei assim incomodadíssima, porque eu não tinha, sabe, esse questionamento antes de começar a ler esses textos. O questionamento de que, poxa, o que eu estou lendo é a tradução, é o original, eu posso dizer que eu realmente estou lendo esse livro, mesmo ele sendo de um autor, sei lá, alemão, e eu sendo brasileira, lendo português, a tradução, o quanto dessa tradução, desse texto que eu tenho acesso, é assim questionável, é bom, enfim, longe de eu querer, né, dizer aqui se uma tradução é boa ou ruim. O que eu tô querendo trazer aqui à tona é a relação da tradução com o texto, enfim, que deu base para a tradução. E eu acho que esse exemplo aqui deixa tudo isso muito claro, porque nós temos questões aqui ideológicas, questões pessoais e questões até de cunhos editoriais que passaram pelo material selecionado para a tradução e pelas traduções. Inclusive, nós temos aqui o prefácio dessa edição, que é uma das mais comuns aqui no Brasil, que diz: o leitor pode ter em mente que boa parte desta edição se baseia na versão B do Diário de Anne, que ela escreveu quando estava com cerca de 15 anos. Ocasionalmente, Anne voltava e comentava uma passagem que escrevera antes. Esses comentários são marcados claramente nesta edição. Naturalmente, a grafia e os erros de linguagem de Anne foram corrigidos. Afora isso, o texto foi deixado basicamente como ela escreveu, já que qualquer tentativa de mexer e clarear seria inadequada em um documento histórico. Mas, apesar deles tentarem tranquilizar o leitor, eu acho que esse prefácio me deixou muito mais intranquila, porque mesmo que seja a versão B, sabe, o quanto
a gente não sabe, o quanto que esse documento histórico é realmente, sabe? Eu não sei nem explicar o que eu quero dizer agora nesse momento. E aí que depois que eu li esse artigo do Lefebvre, eu peguei me pensando se eu lembrava, né, dessa Anne que falava sobre questões de emancipação da mulher, sobre sexo, sobre menstruação, sobre coisas até escatológicas, e eu não me lembrava de tudo. Aí eu fui rever algumas marcações que eu fiz na época e realmente eu vi que não foi tão censurado assim, se é que esse livro foi. E enfim, pode ser que seja a versão B realmente, porque eu vi que não tem tanta censura aqui, mas é aí que eu quero chegar. A gente não tem como saber realmente, a não ser que você vá lá, pegue esse objeto de estudo e realmente faça uma pesquisa em cima dele. Mas quem é que tem tempo de fazer isso com cada livro que lê, não é mesmo? Eu não tenho, você não tem, enfim, nós não temos. É angustiante. Não sei como deixar de dizer que esse vídeo é um vídeo pessimista, talvez. Mas pra fechar aqui a nossa conversa, eu não deixei de ser uma leitora que acredita no que lê, mesmo sendo traduções, e eu não deixei de gostar muito de ler, mesmo lendo as traduções, e eu acho que existem traduções maravilhosas e que a tradução, né, a existência da tradução, ela é muito importante para nossa vida. Apesar da tradução mexer com questões de poder e de influência, com certeza, a tradução ela tem que existir, não é mesmo? Até para dar continuidade à existência de alguns textos como esse, né, pra gente poder ter acesso mesmo que das traduções. Eu acho que isso é muito importante. Senão esse livro ficaria eternamente ali, enclausurado, cerceado por uma nação, por uma língua, e não chegaria até nós, a gente não teria contato com esse texto maravilhoso, apesar de censurado ou editado, enfim. É isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Eu quis trazer algo diferente aqui, conversar com vocês sobre algo que tem me deixado um pouquinho, né, perturbado ultimamente, enfim. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e de se inscrever no canal aqui ao ladinho, né, se você ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!